Agora que tá chegando o Natal, desde mês passado, na verdade, eu tô com esse sentimento estranho e que já vem me acompanhando já tem uns anos, que é como se o Natal perdesse o brilho, perdesse aquela magia que tinha antes quando eu era criança. E eu sei que parece meio bobo, porque quando a gente é criança, a gente acaba vendo tudo de uma maneira mágica e fabulosa e fantástica, porque somos genuínos e acreditamos em tudo, e tudo é tão bonito e brilhante, e enfim. Mas a questão é que eu venho percebendo nos últimos anos, não sei se com vocês está acontecendo também, mas é como se o Natal estivesse perdendo aquela importância e aquela magia que tinha antes, quando éramos crianças. E não sei também se é pelo fato de agora ser adulta e com o passar dos anos a gente vai tendo uma perspectiva diferente do mundo, mas não sei. É que até aqui no Brasil em específico é como se o Natal não fosse mais tão valorizado como é antes, porque eu vejo muitos filmes e vídeos de outros países e eles mostram o Natal daquela mesma maneira mágica que sempre víamos antes, e parece que aqui em específico tudo mudou e não sei, pode ter algum sentido político, social em relação a isso, mas tá tudo muito diferente. E aí eu faço essa pergunta, né? Será que a magia realmente acabou do Natal, toda aquela coisa bonita, aquela festividade, ou somos nós os culpados por ter essa perspectiva agora como adultos? Porque antes, os mais velhos que criavam toda essa perspectiva, decoração, aquela tradição natalina de comer somente na meia-noite e ter aquelas brincadeiras, né? Amigo secreto, amigo sacana, e ter reunião familiar e todas aquelas conversas. Mas agora que não tem, é tão estranho. Muita gente também não tem essa tradição de Natal e muitas famílias passam por isso despercebidos. E é muito estranho pra mim, porque o Natal sempre foi algo muito bonitinho, muito fabuloso, de escrever uma cartinha para Papai Noel. Sei que é aniversário de Jesus e é algo mais cristão, mas tem essa questão do Papai Noel também que eu cresci acreditando. E eu tinha até medo do Papai Noel entrar aqui, colocar o presente e, enfim, toda aquela questão de botar a carta na meia. Nossa, que loucura, gente. Mas era tão divertido isso. E o ponto forte é que quando eu percebi que os mais velhos que criavam e traziam essa perspectiva bonita do Natal, que eles eram responsáveis por trazer e por unir a família, quando eles se vão, é como se nada mais fizesse sentido até em festejar e continuar e ter todas aquelas coisas comemorativas. E foram 2 anos consecutivos que a gente perdeu um familiar importante e esse ano também, então é muito estranho e cada um tem um jeito de lidar com essa situação, mas eu fiquei sentida em querer continuar com essa vibe natalina, dessa reunião, da decoração, daquele momento de colocar as músicas de Natal e ficar montando a árvore de Natal, as decorações na casa, o pisca-pisca, e até essa questão do pisca-pisca que é algo que mexe muito comigo, porque não tem mais pisca-pisca, as pessoas não estão botando mais pisca-pisca. Quer dizer, aqui na rua eu nem vejo casas mais com pisca-pisca, sei que também é por causa da energia, sabe? Mas enfim. Antes, quando eu voltava da escola, lá anos atrás, eu via aquelas casas com aqueles pisca-pisca e era tão bonitinho, me deixava assim, com o coração meio que acolhido, de certa forma. Não sei. Não sei dizer ao certo isso, mas tinha específico de. Tinha uma moradora que era uma vizinha e eu considerava ela como minha avó. E então ela sempre colocava pisca-pisca, sempre, todo ano. Dava um mês específico, ela já colocava pisca-pisca. E aquilo me acolhia de certa forma. E eu gostava muito, era tão mágico. Desde criança eu via aqueles pisca-pisca, eu ficava, ai, que lindo, o Natal tá chegando. Então, quando ela se foi, parece que as coisas começaram a se perder também dentro de mim em relação a isso. E eu fiquei com aquela vontade de, não, eu quero continuar com essa tradição. E, sei lá, vai que uma pessoa também se sinta com essa nostalgia, essa alegria natalina em relação a isso, a essa magia, esse brilho que tinha antes. E se sentir nostálgico, não sei. Mas eu queria continuar com aquilo. E era agora se parece tão melancólico pensar nisso e me deixa até triste de certas formas. Não sei se dá até para entender essa linha de raciocínio que eu só tô falando
e expressando, né, que também é meu diário. E, enfim, eu sinto falta disso. E agora que a família não tá assim tão reunida, a gente não tá fazendo mais decoração, parece que os problemas e os obstáculos da vida parece que ganham mais formas e ficam maiores que a gente, o que é muito estranho. E levando em conta também que o Natal, no meio mais cristão, né, é o aniversário de Jesus, eu ficava pensando no que ele gostaria que a gente fizesse, que a gente que ele gostaria que como fosse, que a gente comemorasse o aniversário dele. E eu fico pensando nessa questão também de que ele gostaria que as coisas fossem mais alegres em vez de ser melancólicas. E agora que eu tô nessa fase, eu percebi que depois que os mais velhos se foram, que nós que somos agora responsáveis por trazer essa magia, né? Porque quando éramos crianças, eram os adultos que faziam de tudo, né? Pelo Natal. E agora é a gente que tem que trazer essa magia de volta, reacender esse brilho novamente. E eu acho que é isso, né? Creio que o Natal em si, a magia do Natal, não tenha ido embora totalmente. Creio que essas questões realmente políticas, sociais, pode dar um rebuliço na sociedade em questão dessas datas comemorativas em específico, porque também nosso Natal não foi totalmente repaginado, né? Porque tudo que vemos em relação ao Natal, até filmes, comerciais, noticiários, enfim, publicidades, tudo é aquele Natal do exterior, que tem neve, que tem aquele frio. E toda vez que eu vejo aquelas publicidades, eu fico, meu Deus do céu, gente, aqui tá um calor insuportável. E a gente passa esse Natal assim, passa o Natal mais veraneio, não sei se essa palavra existe, mas esse Natal já pré-carnaval, pré-ano novo. E esse é o nosso Natal. E parece que ficam vendendo essa cultura natalina do exterior, dos Estados Unidos, Canadá, enfim, Suíça, desses países que fazem mais frio, que estão no inverno agora, e não faz muito sentido pra gente. O Papai Noel com agasalho e tudo, e aqueles flocos de neve, todas aquelas decorações que são para inverno, então creio que isso também meio que quebra o. Não sei, não sei, eu tô procurando justificativa aqui, não sei, mas creio que seja isso também, porque não faz muito sentido para nossa cultura esse Natal de inverno, já que a gente está no verão. Creio até que essa questão das crianças não terem mais aquela genuidade que tinha antes, meio que mudou também essa situação, porque parece que as crianças, depois que tem o celular ali, estão conectados com as redes sociais desde muito novos, não acreditam mais nas coisas assim como a gente acreditava antes. Então, essa magia acabou se perdendo nas crianças também. Então é isso, gente. Esse vídeo foi mais de conversa, reflexão sobre o que eu tava sentindo ultimamente, desde o mês passado, mês retrasado, acho que até já em outubro eu tava pensativa a respeito desse clima natalino, porque aqui em casa também não tem decoração nenhuma até agora. Então a questão é que eu fiquei meio abalada, melancólica a respeito disso, também meio nostálgica, porque traz um pouco de tristeza por ver que e pensar que algumas pessoas importantes já se foram e aquela magia, aquele brilho parece que se apagou totalmente, sabe? Então dá aquele sentimento meio triste, mas que ao mesmo tempo uma vontade de reacender novamente. E é isso. Me contem aí nos comentários se vocês também estão passando também por essa situação, já sentiram isso ano passado, ou esse ano estão sentindo também essa questão mais melancólica. Acho que também pelo fato do ano estar acabando, eu já me sinto um pouco melancólica e nostálgica com as coisas. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e comentar e se inscrever, quem sabe, para ver meus próximos vídeos. Beijinhos e até mais!